melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 18, que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós, diga eu, como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração através do Espírito Santo. Diga amém. Pode sentar.
Irmãos, o barro simbolizava o povo de Deus. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse barro que o oleiro trabalha. O oleiro, ele vai à busca do barro. E para você ter noção, são mais, 200 tipos de barro. 200. A gente pensa que barro é só aquilo que a gente conhece, né? Mas são mais de 200 tipos de barro. Uma coisa interessante é que o oleiro, ele tem que usar o barro adequado para o vaso que ele vai fazer. Porque são mais de 200 tipos de barro. E para cada tipo de vaso que ele vai fazer, tem um tipo de barro que ele pode usar. Então esse oleiro tem que ser muito sábio, porque com 200 tipos de barros diferentes, ele tem que fazer vasos diferentes, mas usando o barro que aquele vaso necessita. Ou melhor, que é melhor para fazer aquele vaso. Então, são 200 tipos. E esses 200 tipos de barro são encontrados, irmãos, em diversos lugares do planeta. Em diversos lugares. Está espalhado em várias partes do nosso planeta. Então, o processo inicial para se fazer o vaso novo, é primeiro encontrar o barro que eu, oleiro, vamos falar que eu sou oleiro, que eu, oleiro, preciso para fazer o vaso que eu quero. Entre 200, e num planeta todo eu tenho que buscar aquele tipo de barro. Segunda coisa, é que o oleiro, ele amassa o barro. E eu não sei se você sabe, alguém sabe por que o oleiro tem que amassar o barro? Sabe? Alguém já fez vaso aí? Não? Ninguém nunca fez vaso de barro aqui? Pois eu vou explicar para você por que o oleiro tem que amassar o barro. O oleiro amassa o barro, irmão, porque ele tem que tirar as impurezas do barro. Todo barro tem impureza. E ele tem que amassar e amassar e amassar e não parar de amassar até que toda a impureza foi embora. Que coisa, né? Então o segundo processo, primeiro ele vai buscar o barro que ele precisa, que ele vai utilizar. O segundo, ele tem que amassar incessantemente até sair as impurezas. Terceira coisa, segunda coisa ainda, no processo de amassar, ele vai vendo todo tipo de sujeira, os tipos de produtos que estão inseridos no meio daquele barro. Todo barro traz essa sujeira, não obstante ao tipo de barro. E quando toda a sujeira for tirada, é que o barro está pronto para ir para aquela chamada roda, né? Onde ele vai passar o barro. Então, a moldagem do barro, ou seja, transformar aquele barro amassado em um vaso, é o terceiro ponto. Você vai imaginar uma coisa: quando o barro está pronto, o oleiro vai começar a moldar e fazer um vaso, mas o vaso que ele vai fazer está aqui, ó, na mente dele. Ele não vai fazer um vaso diferentemente daquilo que ele imaginou. Ele imagina e faz aquele vaso daquela forma. Então, o oleiro vai amassando dentro para fora e não fora para dentro. Quando ele vai fazer um vaso, ele não começa o processo de fora para dentro. Todo vaso que o oleiro já amassou o barro, já tirou a impureza, e ele começa a fazer conforme ele quer fazer o vaso, o processo é sempre de dentro para fora. Coisa interessante, né? Comece a pensar o que eu estou falando na sua vida. Porque Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida de dentro para fora. Nós muitas vezes achamos que ser cristão é ajeitar uma coisa estereótipa, fenótipa, uma coisa de fora. Mas Deus começa a trabalhar no coração do homem, transformando esse coração num coração cristão, de dentro para fora. Quando você é trabalhado de dentro para fora, olha, vai ficar um vaso bonito, vai ficar uma coisa perfeita, porque o trabalho perfeito nunca começa de forma externa. Amém? Quarto ponto, diga: depois que ele de dentro para fora trabalha a imagem, né, ou o feitio, ou o formato do vaso, de dentro para fora, ele tem que lançar esse vaso no fogo, numa fornalha. Alguém sabe por que tem que ir para a fornalha?
Quando o vaso, que já foi amassado, tirada a impureza, todo o barro, foi escolhido o tipo de barro do vaso, e o vaso agora tem o molde que o oleiro quer, ele tem que colocar no fogo, porque quando ele coloca no fogo, e não é 1 minuto, não é 10 minutos, não é o tempo de cozer uma carne ou de fritar um ovo. Aquele vaso tem que passar 24 horas no fogo. Gente, que dispêndio, né? 24 horas queimando. E por que é 24 horas queimando? Porque o fogo vai dar àquele vaso a resistência que ele precisa ter. Sem o fogo, o vaso se quebra com facilidade. Mas quando ele é queimado no fogo, e bem queimado, ele se torna um vaso resistente a qualquer tipo de pancada. Quem está entendendo isso? Agora, irmãos, muitos de nós, queremos ser vasos, sim ou não? Na mão do oleiro. Mas nós estamos respeitando o que o oleiro quer fazer na nossa vida? Veja o texto aí. Quando Jeremias foi falar com Deus, Deus deu uma visão a Jeremias dizendo assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá, Jeremias, tu vai ouvir as minhas palavras. Hoje você veio à casa do oleiro, amém? E você está ouvindo as palavras do oleiro. Você está vendo o oleiro trabalhar. Eu não sei qual é o tipo de barro que você é. Eu não sei, mas sei de uma coisa. Seja qual for o tipo de barro que você é, você tem muita impureza. E o oleiro tem que amassar muito você para fazer com que essa impureza vá embora. Amém? Não importa se você é da religião A, B, ou C, ou D, ou E, não importa. Se você é crente há muitos anos ou não, irmão, todos nós temos impureza, sim ou não? Todos nós, a Bíblia diz, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos são pecadores. Mas quando Deus, Ele olha para você e vê o teu coração aqui, aberto, o efatá, diga efatá, coração aberto, para dizer: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ter uma vida nova em Cristo. Eu quero viver a mais pura expressão do cristianismo. Eu não quero ser mais um na fila, não. Eu quero ser profeta do Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu quero ter um evangelho muito mais forte, muito mais ousado. Eu quero que todos olhem para mim e vejam o Deus de Israel. Quem lembra daquela mensagem que eu ensinei, que quando Deus quis andar no meio do povo, Ele mandou construir o tabernáculo? E eu expliquei que agora o tabernáculo de Deus somos nós. E quando nós andamos no meio das pessoas, Deus está andando no meio das pessoas, porque somos nós que apresentamos Deus a elas, através das palavras, através das orações, através do testemunho, através da nossa fé. O povo conhece Deus. Então, quando você, assim como Jeremias, começa a orar e dizer: Pai, faz de mim um vaso novo. Fecha os olhos e diga: Pai, fala de coração: Pai, faz de mim um vaso novo. Põe a mãozinha no coração ainda, com olhos fechados, e diz: Eu quero, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Agora fecha os olhos ainda, porque Ele está falando uma coisa contigo. Você abriu os ouvidos, os olhos e o coração, e Ele vai falar contigo agora. E pela palavra Ele está dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E quando ele começou a descer, porque tem que ter atitude de querer ser, a Bíblia diz que ele desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Diga: Deus, eu sei que o Senhor está totalmente entregue à obra que está sendo feita nesse lugar. Eu sei, meu Deus, e eu estou vendo muitos vasos nesse lugar, muitos barros de diversos lugares. São mais de 200 barros, todos impuros, todos cheios de sujeira. Mas o oleiro está entregue à obra, e o oleiro está aqui para amassar o barro e fazer com que esse barro seja purificado.
e que seja também transformado, moldado, transformado em um vaso diferente. E quando for assim, o Senhor também vai lançá-lo no fogo da obra, no fogo do Espírito. O Senhor está fazendo a sua obra agora na nossa vida. Se você crê, agora mesmo, levanta as duas mãos e diga bem forte: glória a Deus. Aplauda Jesus. Alguém diz assim: mas será que Deus vai fazer essa obra na minha vida? Irmão, versículo de número 5 responde você. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu, diz o Senhor, fazer? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Gente, você pode até ter dúvida, porque infelizmente muita gente duvida do que Deus pode fazer, mas o Senhor, Ele sempre pode todas as coisas. E quando você se entrega ao oleiro, você pode declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém ou não amém? Então, queridos, Deus está trabalhando. Agora mesmo está falando através do Espírito. Se você tem ouvidos, ouve o que o Espírito está falando. Agora começa a ver com os olhos espirituais que o oleiro está trabalhando em você aqui. E você começa a sentir no coração o efatá de Deus, o abrir de Deus, para que você tenha uma vida nova. A transformação, a metanoia, aquela transformação do Espírito, fazendo que a velha criatura vá-se embora, que as impurezas saiam e que você tenha temor, tremor diante do Altíssimo, do Eterno, do Soberano, do Salvador, aquele que vem daqui a pouco buscar a igreja. Daqui a pouco, quem crê que daqui a pouco ele vem? Glória a Deus. Irmãos, essa noite eu tive um sonho, e eu sonhei uma casa sendo cheia de água, lotada. As pessoas corriam para um quarto e as águas derrubavam as portas daquele quarto. E esse quarto enchia de água. E de repente eu me via em cima do monte, onde tinha um monte de gente deslizando assim, como se fosse surfista de areia, sabe? E alguém gritava: olha, vamos ficar no monte, porque as águas estão subindo. Sabe, irmãos? Posso perguntar se tem algum Daniel aqui para me dizer? Eu já disse o sonho, mas pelo menos a revelação do sonho? Vocês lembram de Nabucodonosor? O cara ainda diz assim: me diga o sonho e a revelação do sonho. Eu estou pedindo só a revelação, o sonho eu já contei. Eu creio, irmãos, que essas águas estão subindo. Eu creio que o tempo está chegando. E só quem estiver lá em cima, no Monte Horebe, no Monte Sinai, no Monte de Deus, é que vai se salvar. Nós temos que abandonar aquele conceito de minha vida, minha casa, meu isso, meu aquilo, isso tudo vai transbordar nesse mundo. Você sabia que a Bíblia é muito clara de que muitas coisas vão passar aqui nesse planeta, que muita coisa vai ser destruída? Não tem nenhum tipo de resquício de dúvida de que muitas coisas que a gente tanto valoriza, não vão mais existir. Por isso é que nós temos que estar na mão do oleiro. Amém? Então vamos continuar aqui, né? Gente, quando o vaso vai para o fogo, ele não endurece só o vaso para que ele fique resistente. Mas pegando a palavra resistente, há um texto na Bíblia que diz: resistir ao diabo e ele... Lembra? Então, o fogo do Espírito é para fazer você um crente que resiste ao inferno, ao diabo, tá? Então, quando você vai para o fogo, você fica 24 horas, eu não sei quanto tempo Deus vai te colocar lá, para ficar resistente. Mas eu queria dizer para você que o fogo, ele vai tirar o mau cheiro da sua vida. Lembra lá em Gênesis, quando Noé foi tirado do dilúvio? A Bíblia diz assim, que o pecado daquele povo cheirava mal. Então, quando você vai para o fogo, o cheiro do pecado sai da sua vida. O calor da fornalha faz um processo de purificação. O fogo deixa o vaso resistente. O vaso só tem valor depois que passa pelo último estágio, que é o fogo. E o que Deus estava falando é que Israel precisava passar pelo mesmo processo. E a igreja também. A igreja tem que ser separada.
O barro tem que ser separado por Deus. Deus quer separar você para algo grande. Quem quer ser separado por Deus essa noite? Amém? Diga assim: Deus, pode me separar, porque eu quero ser usado por ti. Amém? Primeiro processo, ser separado do mundo, das coisas do mundo, do que inflige você, do que tenta você para sair do prumo. Segunda coisa, tem que ser amassado até sair tudo. Tem que ser colocado, terceira coisa, na forma. Gente, Deus tem uma forma de agir. Deus tem uma maneira de falar. A palavra de Deus nos orienta o pensamento de Deus. Sabe qual é o grande problema da igreja e de Israel? É que por mais que Deus estivesse mostrando o que ele queria, Israel queria fazer do outro jeito. Quem lembra do profeta Jonas? Deus dá uma ordem e ele vai para o outro lado. Assim tem sido muitas pessoas que dizem: Senhor, eu quero ser um vaso novo, mas quando Deus começa o processo na vida dessa pessoa, ela não entra na visão de Deus. Ela não entra nesse processo de tomar a forma que Deus quer para a vida dela. Você, antes de escolher casar, trabalhar, viajar ou qualquer coisa, está lá na carta de Tiago, né? Você devia perguntar assim: se Deus quiser. Se for a forma de Deus, se é o que Deus quer para mim. Porque, irmãos, a forma da nossa vida, do nosso chamado, da nossa vida ministerial, depende exclusivamente de Deus. Senão você não está na mão do oleiro. Senão você não está no lugar do oleiro. Porque quem está no lugar do oleiro aceita a forma que o oleiro quer trabalhar. Amém? Então, esteja disposto a se despir de você mesmo. Esteja disposto a dar um tchau para você, para o velho eu. Esteja disposto a dizer para você: olha no espelho e diz: você não manda mais em mim. Agora eu estou em Cristo. Amém? E a vida que eu estou vivendo, vivo-a na fé de Cristo Jesus. Não é você que manda em mim, agora é Jesus. É a vontade de Deus na terra e nos céus. Amém? Então vamos lá. Colocou a forma. Agora, irmão, tem gente que não gosta de tribulação, de problema, de dificuldade, né? Mas o fogo representa tudo isso. Quando o povo de Israel foi para o Egito, passou tribulação. Mas Deus estava preparando aquele povo. Amém? Deus está sempre preparando você para que você fique resistente. Quem aqui já sofreu na vida? Levanta a mão. Muito, né? Você tem marcas desse sofrimento? Se não estão na pele, estão aonde? Na alma, na mente. Tem gente que diz: você já esqueceu, né? Você diz: não, que eu não sou doido. Eu perdoei, mas esquecer não. Porque quem esquece é doido, né? A gente perdoa, mas fica lá a marca. Aquela chaga está lá. Paulo disse: trago comigo as marcas do evangelho. Então as marcas ficam, elas não saem. E o próprio Deus deixa as marcas em você e em mim, para que a gente não esqueça do processo do fogo na nossa vida. Amém, pessoal? Então esse processo do fogo faz da gente pessoas mais fortes para vencer o mundo. Está lá na carta de 1 João, capítulo 5, verso 4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas para chegar nesse estágio, eu tenho que passar por tribulações, eu tenho que passar por dificuldades, e aquelas coisas que eu vou passando em Cristo vão fazendo de mim uma pessoa mais forte. Ao ponto de, embora você tenha hoje marcas, mas naquelas coisas que você já passou, o diabo não te vence mais. Porque você já se tornou experiente. Você já sabe, lembra? Vê onde caíste. Você já sabe. Porque foi, como foi. Você já sabe de tudo. E ali o diabo não te derruba mais. Quem entendeu isso? Prova de fogo. Diga, prova de fogo. Torna você forte. Não resista àquilo que Deus tem para você. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Tudo que Ele mandar, recebe. A gente só quer receber coisas boas, né? Deus quer mandar um carro 0 km. Ô, Senhor, obrigado, né? Mas se o Senhor quiser mandar uma tribulação, não, Senhor, manda para o outro, manda para o vizinho. A senha é dele, não é minha, não. Irmãos, pega a senha de Deus, porque tudo que Ele te enviar é para o teu bem. Eu era pequenininho, a mamãe tinha mania de me dar um remédio. Meu Deus do céu. Todo mês a gente era obrigado a tomar aquilo. E aquilo
era tomar e correr para vomitar, porque o bicho era ruim demais. Entendeu? Hoje eu não sei se existe ainda, tomara que tenham tirado do mercado. De tão ruim. Quem já tomou óleo de riso? Já tomou? Já a senhora tomou, é horrível, não é não? Aí depois chega a dar assim já. Aí depois inventaram outra coisa que parece que é assim, sabe? Para completar a ruindade de tudo, era, meu Deus, era um líquido branco. Leite de magnésio, aquilo, estou arrupiado só em pensar naquilo. Quem tomou leite de magnésio? Mas aquele das antigas, que não tinha gosto de nada. Você fazia careta, lembra? E a mãe vinha com todo o amor, meu filho, tome que é pro seu bem. Ah! Né? Meu Deus, chega, dava um frio na espinha quando você vinha. Querido, aquilo faz bem. Aquilo faz bem. Naquela época que todo mundo tomava, ninguém tinha câncer no intestino, câncer no estômago. Não tinha. Aquelas coisas eram boas para a saúde. Ajeitavam a flora intestinal, o estômago, ajeitava tudo. Mas aí o tempo foi passando e as pessoas hoje dizem, não, a vida é minha. Né? Menino já com 10, 12 anos diz logo assim, né, Tassiana? Eu lembro dela com 10 anos. A vida é minha. Toma se eu quiser. Né? E aí não toma. E o que acontece? Adoece. Deus tem óleo de risto espiritual. Deus não tem só Coca-Cola para você não, gente. Ele quer dar óleo de risto, porque Coca-Cola, não vou nem dizer que faz mal, que eu estou na internet, senão eu levo bomba. Mas vocês sabem o resultado, né? Deus quer dar a você o que lhe faz bem. E às vezes, o bem que Deus quer fazer, a gente não sabe interpretar. A gente não entende o bem que Deus quer fazer na nossa vida. E a gente pensa que o plano de Deus é ruim. Mas a Bíblia diz, pelo profeta, que os planos de Deus são planos de bênção e de paz para nós. Não planos de destruição. Mas nós temos que interpretar, nós temos que entender, temos que ter visão de Deus. Temos que entender o Senhor, o coração aberto, a mente aberta, os olhos abertos e os ouvidos abertos servem para a gente interpretar a vontade de Deus na nossa vida. Ela é boa, perfeita e agradável, Romanos 12. Ela não é ruim, ela é boa, perfeita e agradável. Mas ela só é boa, perfeita e agradável para quem entende. Para quem não entende, ela é ruim, que nem um óleo de risto. Porque você está preocupado com o gosto e não com o resultado. Às vezes o gosto é amargo, mas o resultado é bom. Amém? Quem já passou amarguras? Já? Mas o resultado é bom. Hoje você tem caráter. Hoje você tem uma personalidade formada. Hoje você é uma pessoa do bem. Porque lá atrás você tomou um óleo de risto. Você tomou aquela coisa ruim ali. Você passou por um perrengue que fez em você uma pessoa melhor. Você não vai levar para o teu próximo aquela coisa ruim. Você não vai fazer com o outro que fizeram com você. Por quê? Porque você aprendeu aquela lição. Então Deus está formando o seu vaso novo. Amém? Vamos lá. São 5 pontos que eu quero só citá-los. Primeiro, diga, Deus não desistiu de trabalhar em nossa vida. Diga, Deus não desiste de trabalhar na nossa vida. Ah, bispo, Deus não desiste? Não. Às vezes são vocês, eu, nós que desistimos de Deus. Mas o processo lá de separar o barro, o processo lá de formar o vaso novo, o processo de Deus de transformar e botar no fogo, Deus continua fazendo. Mesmo quando você tira aquela férias e volta, Deus está trabalhando lá fora e quando você volta, começa a trabalhar de novo aqui dentro também. Sabe, quem já ouviu uma pessoa desviada, ela diz assim para você, rapaz, eu me desviei, sofri tanto, passei por tanta coisa. Meu Deus, nunca mais eu quero me desviar. Não é assim? Não é? Nunca mais eu quero me desviar. Meu Deus, que coisa ruim que eu passei. Eu estava afastado de Deus. Você estava, Deus não. Deus estava trabalhando em você lá quando você se desviou. O guarda de Israel não dormiu, Deus continuou te amando. Parece que você não entende o amor de Deus. Você acha que Deus, quando você se afastou dele, ele disse, não, agora que me odeia, eu também o odeio. Não, você foi lá fora, mas Deus foi que fez você continuar vivo e voltar aqui para dentro. Entende isso ou não? Foi Deus que te deu livramentos em cima de livramentos, irmãos. Balas que podiam ter acertado, você não acertaram.
Sabe, coisas ruins que poderiam ter te acontecido, Deus estava lá como teu escudo e broquel. Deus estava te protegendo, porque você um dia declarou para Deus que era filho dele. Você um dia disse: Jesus, tu és meu salvador. Então Deus nunca vai desistir de você. Você pode abandonar a fé, mas Deus nunca vai abandonar a sua vida. Se um pecador arrependido disser eu quero, o Senhor o recebe. O Senhor o puxa das águas, o Senhor o arranca do pecado, porque Deus está sempre disposto a trabalhar no vaso. Amém? Segunda coisa. Diga: Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Quem aqui quer ser um vaso usado por Deus? Todos, né? Glória a Deus. Mas antes dele trabalhar através de você, ele trabalha em você. Sabe por quê? Porque Deus quer qualidade no vaso. Então Deus vai trabalhar no vaso, fazer um vaso bacana, bonito, fazer um vaso que seja útil. E vaso útil tem o formato do oleiro. Vaso útil, ele pode receber o que o oleiro quer colocar lá dentro. Jesus falou que não adianta pegar um pano velho e colocar um novo para tapar o buraco. Não adianta pegar odres velhos e encher de vinho novo, que ele estoura, ele não suporta. Então, o que Deus vai fazer é pegar o vaso velho e quebrar, e amassar, e tirar a impureza e fazer tudo novo. O que Deus vai fazer com o tecido velho é tirar o velho e colocar um novo. Deus nunca vai deixar nada velho na sua vida. O que a gente tem que aprender com Deus é que Deus não quer as coisas do nosso passado da nossa vida. Deus não quer as coisas velhas do nosso dia a dia. Deus não quer a mente velha no nosso dia a dia. O que Ele quer é transformar tudo em coisas novas. Ele diz lá na palavra, lá no final, quando tudo isso aqui for resolvido na terra, Ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Está lá na carta de João, Apocalipse, né? Todas as coisas vão ser feitas novas, porque Deus gosta de tudo novo. Olha para o irmão e diga assim: você acha que está velho, mas Deus quer fazer de você um vaso novo. Amém? Quem é crente há muitos anos como eu, né? Aí o crente muitos anos diz assim: não, já vi tudo, já passei por tudo, já fiz tudo, já passei por tudo. É a conversa do crente velho, né? Irmão, esquece esse negócio de já vi tudo e já passei por tudo, porque o que Deus quer fazer é renovar todos os teus dias. Amém? Cada segundo da sua vida Deus quer fazer coisa nova. Senão não tem graça. Senão não tem graça. Se vier um Deus de coisas velhas, ficar como aquele imóvel cheio de mofo dentro de uma casa, dentro de uma igreja, onde as coisas só se repetem e nada se renova, irmão, é de fé em fé. A cada manhã Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Você vai descobrir um Deus que traz novidade de vida, um Deus que quer mudar toda a performance da tua vida espiritual. Ele vai fazer você ser muito mais útil do que você foi no passado. Você pode até ter dito: eu já preguei, eu já isso, eu já aquilo, pois Deus quer fazer coisas maiores. Eliseu mostrou uma coisa bonita quando Elias disse: o que é que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero a tua unção dobrada, porque eu já sei o que você faz, mas eu quero fazer muito mais. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse: ó, eu vou, mas vou enviar o Consolador. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: esses milagres que eu faço aqui, que vocês gostaram, vocês estão aplaudindo, esses aqui vocês também farão, mas farão outros maiores que estes, porque o Pai prepara o Filho sempre para fazer coisas maiores. Amém? Veja lá. Então diga: Deus trabalha em nós. Quem quer que Deus trabalhe na sua vida? Antes de trabalhar através de nós, você vai ganhar muitas almas, mas você tem que deixar Deus trabalhar em você. Crente que não deixa Deus trabalhar, jamais vai conseguir trabalhar para Deus. Vai lá na oração, 3 da manhã, 2 da manhã, a hora que você acordar. Você não acordou para ir no banheiro não, isso é ilusão. Você acordou para ir orar. A vontade de ir no banheiro foi só uma forma de Deus dizer: acorda. Entendeu? Você pode até ir no banheiro, mas vai orar. Lembra, aquilo foi uma chamada. Começa a orar ao Senhor, começa a dizer: puxa, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu estava indo aqui no posto de gasolina com a minha esposa, e o frentista olhou para mim, aí ele começou a falar que trabalhava em outra empresa, e BBB, blá, blá, blá. E eu disse: Senhor, ele é crente. Bem antes dele falar qualquer coisa, o Espírito Santo tinha dito que ele era um crente.
E ele disse, olha, mas aí meu patrão duvidou de todo mundo, botou todo mundo para fora e tal, eu perdi meu emprego, estou trabalhando aqui, mas eu trabalhava em outro ramo e tal. Eu disse, amém. Aí ele soltou assim Deus disse assim, dá um livro teu para ele. Aí ele disse, eu sempre fico aqui a noite toda, eu gosto muito de ler. Aí eu peguei o livro assim do lado do carro. Disse, olha, coincidentemente, tem um livro aqui para você. E dei o livro para ele. Ele olhou e disse, o senhor é pastor? Eu disse, sou. Esse livro é seu. Eu disse, muito obrigado, eu estava precisando ler alguma coisa hoje. Eu digo, pois Deus vai falar contigo. Irmãos, Deus passou a noite trabalhando naquele vaso, quem crê? Aquele livro foi até ele para isso. Eu não fui lá abastecer, irmão, ilusão da minha cabeça. Mas bispo, o carro estava sem combustível, estava. Mas eu não fui lá para isso. Eu fui lá como mensageiro. Sabe aquele garoto que leva e vai deixar alguma coisa para alguém? Pronto. Pois eu fui o garoto de Deus que foi lá entregar o livro. É assim que Deus faz. Eu quero ser esse vaso que vai deixar o livro, que vai deixar a cesta básica, que vai deixar a sopa, que vai levar o evangelho, que vai orar na pessoa, que vai abençoar a vida dela, porque é esse o mover de Deus na nossa vida. Amém? 3, diga, Deus não faz reparos no vaso velho, ele faz um vaso novo. Tem gente que pede muito a Deus, Senhor, repara a minha vida, né? Repara essa área da minha vida, aquela outra área. Senhor, está assim meio rachada, está assim meio complicada essa área da minha vida. Irmão, Deus não vai reparar as coisas. Deus quer acabar, destruir, para poder fazer coisas novas. Amém? Tem coisas que você pede uma reparação que é impossível. Se você for reparar, colocar algum tipo de emenda num vaso rachado, ele vai rachar de novo. O tempo, o calor do tempo vai fazer isso rachar. Não pense que vai ser diferente. Todo reparo tem um fim. Por isso que para Deus não importa reparar, ele quer fazer tudo novo. Amém? 4º ponto. Diga, Deus não faz um vaso segundo o desejo do homem, mas conforme sua soberana vontade. Agora eu pergunto, você quer ser um vaso novo? Pensa bem, você quer ser um vaso novo? Não é segundo a sua vontade, é a vontade de Deus. E quando isso aqui acontece, a vontade de Deus, a gente começa a deixar coisas na nossa vida que a gente valorizava muito. A gente começa a deixar coisas e pessoas. A gente deixa de lado coisas que para nós tinha muito valor para fazer a vontade de Deus. Eu não vou aqui citar da minha vida quantas coisas eu deixei, mas você pode imaginar que em 47 anos de evangelho e 30 anos de pastor, quantas coisas eu deixei. Porque ninguém vive esse tempo todo no evangelho sem deixar muitas coisas. E por que eu abdiquei de coisas? Por que eu deixei coisas que eu valorizava tanto? Como que você lá atrás disse, eu quero ser um vaso novo? Como que você canta na igreja, eu quero ser um vaso novo? Como que você prega, eu quero ser um vaso novo? E quando eu tiro coisas que você quer, você diz, não, Senhor. Como assim não? Para ser um vaso novo é do meu jeito. É com a minha vontade que você vai ser um vaso novo. Amém? Então, você pode dizer para Deus que você quer fazer a sua vontade, mas fazendo ela, você nunca vai ser um vaso novo. Agora, no dia que você disser, Senhor, faça em mim a tua vontade, esteja disposto, porque Ele vai tirar coisas de você. Ele vai tirar coisas. Ele vai mexer com você de uma maneira que você não vai entender, mas é tudo para o seu bem. Amém? 5. Diga, Deus não dispensa nenhuma etapa ao fazer um vaso de honra. Todas as etapas são importantes e Ele não pula. Senhor, dá para pular só a parte do fogo? Dá não. Dá não. E aquela parte que o vaso tem que ser conforme a vontade do leite? Também não. Pai, aquela outra do amassamento, aquilo deve doer. Dói, mas tem que vir. Mas Senhor, tem que ser até tirar tudo, não dá para deixar só um pouquinho não? Dá não. A impureza toda tem que ir embora. Então tudo tem que ser obedecido. Sabe por quê?
quando ele foi resgatar você para trazer você aqui hoje, ele buscou esse barro em vários cantos. Olha quanta gente tem aqui, olha um para o outro. Quantos barros estão aqui de vários locais? E todos os locais, o Senhor foi buscar o barro, porque ele tem um tipo de vaso, que é você. Ninguém é igual ao outro, mas ele já sabe o projeto que ele tem para a sua vida. E você é o tipo de barro que ele escolheu para trabalhar e fazer coisa nova. Amém? Quem entendeu isso, levanta a mão e diz glória a Deus. Você quer ser um vaso novo? O Espírito Santo está dizendo, Efatá, abra seu entendimento, que você entenda o chamamento de Deus para você. Bispo, eu já andei em várias igrejas, em vários lugares desse mundo todo. Do Iapoque ao Chuí eu já conheço. E eu não consegui ainda entender o que Deus quer para a minha vida. Você pode ir em todas as partes do planeta e ouvir todas as pessoas. Se você não vier à casa do oleiro e não ouvir a voz do Espírito Santo, você nunca vai ser transformado. Então, já que você está aqui agora, por que não aproveitar e descer até o lugar onde Deus está trabalhando? Sabe, Deus trabalha no nosso coração, no altar da nossa vida é o nosso coração. Por que não agora apresentar o seu coração a Deus e dizer, Deus, não importa quanto tempo de cristão, quanto tempo de evangelho, quanto tempo de isso ou daquilo, quanto tempo de obra. Irmãos, eu já tive pastores, bispos, apóstolos, vários, que vieram falar comigo e pedir ajuda. Não foi um, não foram 2 ou 3. Eu já recebi muita gente. E ainda recebo hoje, por e-mail, pessoalmente. Outro dia um pastor com depressão me ligou pedindo ajuda. Ele passou quase 40 minutos rodeando para dizer que estava depressivo. E como eu notei que ele não ia dizer, eu disse, essa pessoa que você está falando é você, não é? E ele chorando disse, sou eu. Então, sabe, a gente tem que se despir do eu mesmo. Não importa. A gente tem que apresentar a Deus a nossa vida. Amém? Sem nada, mas nada que nos impeça de nos colocar na mão do oleiro. Eu quero chamar você agora, crente, obreiro, pastor, diácono, presbítero, seja o que for. Você quer ser um vaso novo, novinho em folha? Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu oro por você e você ora por mim, porque todos nós somos necessitados de Deus, amém? Então vem agora, vamos orar juntos aqui. Coraçãozinho doeu demais. Teve muitos momentos angustiosos. Mas Deus está dizendo para você que te ama. Deus está dizendo para você que você é importante para Ele. Deus está dizendo para você que tudo o que aconteceu foi para fazer de você esse vaso novo. E não tenha dúvida alguma, o trabalhar de Deus não vai parar. Porque Deus vai fazer um vaso de honra em você. Tantas coisas que você foi humilhado. Sabe, Deus me mostra aqui pessoas com o coração sangrando. O Espírito Santo, Ele me dá a visão de corações que estão sangrando. De tanta dor, de tanta angústia que já passou. E Deus está agora consolando você. O Espírito Santo está te consolando e dizendo que tudo isso foi para o teu bem, para te fazer um vaso novo. As chagas, as marcas vão ficar, para você nunca esquecer que o fogo você teve lá, você passou por ali. Mas pode ter certeza, hoje, embora você se ache fraco,
debilitado, isso é mentira do diabo. Hoje você é um vaso resistente. Você é um vaso forte, muito forte. Um vaso que não vai se quebrar mais. Um vaso que não vai mais se rachar. Porque tudo que Deus permitiu foi para você ser como é agora. Por isso, pare de chorar e seja grato a Deus, porque Ele te deu livramentos. Ele te deu livramentos. Sabe? E Deus me fala que te deu chamado também. Muito. Por várias vezes. Deus te chamou. E por várias vezes Deus tratou de você. E Ele te chamou aqui para te dizer que o chamado dele na tua vida não parou. Ele está te chamando. Ele está, te chamando. Ele continua te chamando. E Ele ama você. Muito. Vamos orar? Diga: Senhor Deus, hoje, agora, eu quero me entregar como um vaso na mão do oleiro. Agora pense com a sua mente só. E veja esse vaso que é você, sendo entregue nas mãos do Senhor. Se ponha na mão de Deus agora. Veja aquele vaso sendo amassado, porque você veio com a vida velha, cheio de rachaduras desse mundo. E o Senhor vai amassar tudo agora. Ele vai fazer algo que pode até doer para quem não entende, mas para quem entende, é algo tremendo. Ele vai tirar as impurezas da tua vida. Então, não deixe que o processo seja interrompido. Às vezes a pessoa começa a ir para a igreja e Deus abençoa sim, mas aparecem portas e mais portas de emprego e a pessoa pega aqueles empregos que tira ela totalmente do caminho. E o que Deus está falando para você é que não faça isso. Qualquer emprego que Deus vai te dar, você tem que se preservar na casa do oleiro. E todo e qualquer emprego que não te der essa oportunidade não é de Deus para a sua vida. Entende? É com você que Deus está falando também. Estava orando por isso. Então, lembre-se, Satanás, ele sempre quer tirar a gente do projeto. E sabe por quê? Alguém aqui já ganhou um X e alguém chegou e disse: eu te pago 3 vezes, 4 vezes mais? Alguém já teve essa proposta? Já? Eu tive. E muita gente que eu conheço teve. E você sabe o que eu disse? Não vou. Você sabe por que eu disse que eu não vou? Porque eu descobri, e eu quero que você descubra aqui também, que quando Deus trabalha no vaso, quando é um vaso novo, tem mais valor. Antigamente no vaso velho, você ganhava um salário mínimo e olhe. E era sendo espezinhado. Quando Deus começa a trabalhar em você, que o diabo sabe que você tem potencial para ganhar almas, para exercer obra, aí sabe o que o diabo faz? Vou abrir para ele uma oportunidade, para ele sair, para ela sair da mão do oleiro, para ela se afastar do caminho. Quando isso acontecer, não aceite a proposta. Só descubra uma coisa: você está valendo mais agora. No mundo espiritual, tu é um vaso mais valoroso que antes. Entende isso? O teu valor é muito maior. E é por isso que está tendo briga do céu com o inferno. Porque o inferno não quer que esse vaso chegue à forma que Deus quer dar. O diabo não quer que você seja usado pelo oleiro. Mas você vale mais hoje do que antes de vir aqui na frente. Amém? Diga assim: eu vou vigiar. E vou entender no mundo espiritual para eu não me afastar da casa do oleiro. Amém? Feche os olhinhos ainda, Pai. Essa revelação que foi dada serve para mim e para todos. Porque não somos nós. Às vezes nós pensamos, meu Deus, que somos melhores do que outros. Mas na verdade, foi o que o Senhor fez em nós que nos fez valer mais. Nós continuamos sendo vasos de barro. Mas o que está em nós vale muito.
O que foi colocado em nós excede a todo o valor da terra. O Espírito Santo, o ouro do céu, foi colocado dentro de nós. A maior riqueza do homem é ser templo e morada do Espírito. Por isso, vasos de barro, na mão do oleiro, vocês agora recebem o Espírito de Deus. Senhor Deus, dá a eles o teu Espírito. Coloca dentro deles, Pai, a tua graça. Enche-os da tua presença. Faz com que eles escutem a tua voz, como eu escuto, meu Deus. Que eles vejam as coisas espirituais. Que eles ouçam as coisas espirituais. Que eles sintam no coração e saibam discernir as coisas espirituais. E que eles comecem a falar das coisas do céu, das coisas do Espírito. Irmão, Deus vai colocar palavras, vai encher a tua boca de palavra do céu, para você ganhar toda a tua família, toda a tua vizinhança. Você não vai conseguir parar de falar, porque o teu coração vai estar cheio de Deus. Levanta a mãozinha e diga: muito obrigado, Senhor, porque agora eu sinto que a minha vida tem muito mais valor na mão do oleiro do que na minha própria mão. Na minha mão eu estava depreciando tudo, mas nas tuas mãos o valor excede a todo entendimento. Ainda de mãos levantadas. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Ei, se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refugia
a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Paupina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas.